Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vox to You Pós. O Vox to You Pós também é um podcast e traz aqui, nessa mesa, alunos do nosso treinamento avançado de oratória. Hoje, com um convidado para lá de especial, Felipe Webs. Seja bem-vindo, Felipe. Eu que agradeço, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais sobre essa experiência toda que a oratória traz para todos nós. O Felipe, que é um aluno recém-formado, terminou agora o treinamento de 14 encontros, 14 semanas, aqui na unidade Goiânia, Goiânia Marista, e agora vai partilhar conosco um pouquinho da história do Felipe, um pouco da trajetória profissional, pessoal e principalmente como que a sua comunicação e a sua oratória fez parte dessa trajetória. Por favor, conte para nós. Bruno, a questão da oratória chegou num momento muito especial da minha vida. Foi quando eu pensei que eu gostaria de seguir a carreira como jornalista. Eu estava indo no quarto, no quinto período da faculdade. Aí foi no momento que eu vim aqui na Vox, inclusive foi você que me recebeu. E eu falei assim, ó, sou estagiário numa TV, faço faculdade, mas eu quero acrescentar a minha oratória, eu quero saber como falar melhor, até porque para um jornalista a comunicação é essencial. E desde então, desde quando eu fiz o treinamento de oratória na Vox, eu fiz três, né? Fiz o Intensivox, o Academy e, por fim, o Pós. De lá para cá, alguém que tinha completamente medo das câmeras, hoje eu apresento um jornal que é apresentado para 17 estados de todo o Brasil, por exemplo. Então eu considero isso como um crescimento gigantesco, só coisa que a oratória e que o treinamento pode proporcionar para a gente. Olha que interessante, estamos diante de um profissional das câmeras, um profissional da oratória também, porque é através da comunicação do Felipe que ele leva a notícia a 17 estados. Uma pergunta para quem está ali ouvindo esse podcast: um jornalista já deveria ter essa boa oratória? Ele aprende durante o treinamento? Conta para a gente, para quem não conhece, se dentro de uma formação, por exemplo, como jornalista, se há essa prática ou a pessoa tem que buscar fora esse desenvolvimento? Tem que buscar fora com certeza, ainda mais porque tem muita gente que pensa que a faculdade somente vai te dar aquele apoio para você seguir a carreira. Mas a questão é que na faculdade eu considero 80% muito teoria. Ainda mais eu que fiz no período da pandemia, então a gente fica um pouco receoso sobre se aprendeu ou não tudo. Aí naquele período, estudando em casa, a gente fica meio nervoso e pensa sobre o futuro profissional. Foi quando eu tive a ideia de pesquisar uma escola de oratória. Até porque eu acho que não só a profissão do jornalista, mas em qualquer outra profissão, se você não tiver prática além da faculdade, eu acho que a chance de você crescer fica um pouco mais baixa. Então a questão é essa, não depender somente da faculdade. E com certeza, quando a gente entra no mercado de trabalho, utilizando as técnicas que a gente aprende, fica um pouco mais fácil. Até hoje eu não me considero um exímio jornalista. Eu me considero um jornalista que está em evolução. Eu acho que todos nós somos assim, eu acho que o ser humano está sempre em evolução constante. Eu acho que a pessoa não vai estar sempre naquele auge do 100%. Então todo dia é uma oportunidade nobre de aprender. Olha, quem ouve, né, o Felipe falando, acredita verdadeiramente que nasceu com esse dom. Para ele ter vindo a um curso de oratória e ter feito, inclusive, os 3 níveis que a Vox promove, um treinamento de um final de semana, um treinamento de 30 semanas, que na época, se eu não me engano, eram 40, Fez. e depois ainda o treinamento avançado pós, que tem as suas especialidades, né. Não parece que ele já teve dificuldade com a comunicação. Conta para quem está ouvindo, Felipe, em que momento antes, né, antes dessa busca por um curso de oratória, você sentiu que a comunicação poderia ser um ponto de melhoria na sua vida? Já teve isso lá na infância, Perfeito. na adolescência, na própria faculdade? Ô Bruno, eu me lembro de um episódio, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu já sabia que eu queria seguir a carreira de jornalista. E numa apresentação de trabalho, numa apresentação normal, comum de escola, eu fiquei extremamente nervoso e não consegui apresentar com perfeição, muito longe disso. Aí eu cheguei em casa, pensei se era isso mesmo que eu queria para minha vida. Aí eu falei, não, eu quero, só que antes eu vou ter que correr atrás para buscar melhorias.
Eu não ia desistir do meu sonho por causa de uma má apresentação. Todo mundo tem um dia ruim na vida, no trabalho, enfim. Aí foi no momento que eu pensei que eu ia fazer sim meu curso, mas que eu buscaria alguns exemplos e cursos por fora justamente para melhorar a comunicação. Interessante você falar sobre esse momento. É muito comum as pessoas trazerem para a Vox2U esse desafio. Na época da faculdade, ainda que adultos, nós ainda estamos em formação da nossa maturidade, da nossa autoestima, da nossa convicção, quiçá da nossa própria identidade. Naquele momento, é um momento onde a opinião dos outros, dos colegas de faculdade, dos professores, importam muito. Então eu imagino que sobe muita pressão, né. A pressão está muito alta, porque você ainda não está convicto que você é capaz. E é muito comum que nessa hora haja relatos de pessoas que inclusive travaram no palco, pessoas que deixaram de inclusive se formar, pessoas que abandonaram a faculdade, porque não tiveram essa convicção, essa força de ali se apresentar mesmo com medo como você teve. Parabéns. E aí emendando essa pergunta e outra, conta para nós, quando você assumiu que era um desafio a comunicação e iniciou o treinamento, quais foram outros pontos, outras técnicas que você identificou que também faria sentido para a sua formação? Porque você já sabia que precisava de um pouco mais de convicção, de confiança. O que mais? A questão da oratória a gente aprende muito, não somente pela questão da comunicação em si. A gente fala muito sobre a linguagem não verbal. E eu, quando apresento os jornais, pelo fato do nervosismo inicial, a gente fica um pouco mais travado. Mas a questão das aulas sobre a movimentação de palco, por exemplo. Eu estou numa televisão, estou olhando para uma câmera, só que eu tenho que ter aquela movimentação. Fora isso também outras questões como a modulação de voz. A minha voz era um pouco mais tímida, diga-se de passagem. Outras coisas também que o contato visual. Eu tinha muito disso de conversar com você, mas eu falava com você e não tinha aquela expressão de estar olhando diretamente no seu olho. Então eu acho que o desafio da comunicação ela vai muito além do falar. A gente fala muito da questão não verbal. E às vezes eu acho até ainda mais importante do que a linguagem verbal. Se eu estou apresentando alguma notícia para um telespectador, eu tenho que viver aquela notícia. Se eu estou apresentando, mas eu estou meio morno, então não tem alguma reação, que sentimento que o telespectador vai ter de mim? Que forma que ele vai receber aquela notícia? Então eu acho que uma coisa que me ajudou bastante na oratória aqui na Rox foi principalmente trabalhar a linguagem não verbal. Perfeito. Olha só, tem um aprendizado aqui nessa fala do Felipe, porque muitos ainda condicionam a comunicação à fala exclusivamente. E não, a nossa fala é parte da nossa comunicação. Então, o Felipe entendeu que se comunicar também era se conectar através do olhar, através da sua gesticulação, através do seu corpo. Mais uma vez, uma grande confiança, né, do Felipe no processo, demonstrada na prática, né, precisou entender como melhorar para melhorar. E aí, Felipe, conta para nós uma história, um momento, algo que ficou marcado para você, depois que você foi entendendo como colocar na prática a oratória, como colocar na prática o que você vem aprendendo dentro da Vox2U. Conta pra gente alguma história, um momento que ficou marcado no seu coração, na sua memória, que você compreendeu que ali, naquele momento, fez toda a diferença ter tido um treinamento como esse. Eu separo 2 estágios da minha vida. O primeiro foi literalmente um estágio quando eu fiz 2 anos de estágio na TV Pai Eterno. Lá eu aprendi bastante e um dos momentos quando eu estava ainda no decorrer do Academy, surgiu uma oportunidade. Chegaram em mim e falaram: "Felipe, tem uma brecha para você entrar numa apresentação ao vivo, você quer?" E eu pensei: "Desafiador, né, mas eu estou estudando para isso, eu sei que eu sou capaz disso". Aí eu entrei, fiz minha apresentação, muito elogiado inclusive, e assim segui. Saí da TV Pai Eterno e hoje eu sou repórter e apresentador da TV Goiânia, Canal 11. E lá foi um outro momento também. Já fiz algumas apresentações lá e aqui a gente tem sempre que levar muito na questão do improviso também, de sempre estar preparado. Em uma ocasião eu cheguei num dia comum para fazer reportagens, 5 minutos antes do programa ao vivo começar,
meu chefe me avisa: "Ó, o apresentador não vem, pega seu terno e se arruma que é você". Aí lá eu senti, lógico, dá aquele friozinho na barriga, né, mas ali eu senti que eu tinha que estar preparado independente de qualquer situação. Então por isso eu sempre deixo uma roupa reserva no carro, peguei meu terno, vesti, mesmo com nervosismo eu falei: "Tá, agora eu tenho que colocar tudo em prática o que eu já sei". Nessa ocasião eu estava no decorrer do que posso. Então acho que são 2 momentos legais, o primeiro ao vivo que eu fiz, e essa apresentação que foi meio na fogueira, foram 5 minutos que eu tive para me preparar para tudo isso. E eu tenho consciência de que até onde eu pude alcançar, eu fiz com excelência. Então a questão é sempre essa, para que você não esteja preparado somente para o habitual. Tudo pode acontecer no decorrer do seu trabalho e você tem até que exercer uma função diferente. Pode ser que você esteja num papel como líder, por exemplo, mas e faltou alguém de outro departamento, você tem que seguir naquele departamento. E a vida é desse jeito, a gente tem que estar sempre preparado para os novos desafios que chegam a qualquer momento em nossas vidas. Felipe, você tá com quantos anos? Estou com 22. 22 anos e essa aula de experiência de vida, parabéns, viu. Com 22 anos, já trazendo aqui para esse podcast um ensinamento tão valioso, ensinamento talvez um dos mais valiosos quando se fala de comunicação, que é estar preparado. Muitos treinamentos, e tá tudo bem a gente olhar para esses treinamentos dessa forma, se propõem a desenvolver a comunicação das pessoas, mas para uma palestra, Sim. quiçá para um podcast ou para rede social. Mas a gente sabe que a vida no dia a dia, ela não espera pelo momento do take valendo, ela simplesmente vai. E você estava pronto quando foi. Parabéns. Justamente. Muito obrigado. Inclusive, só fazendo uma brecha no seu comentário, como por exemplo, eu poderia ter recusado aquela oportunidade. Mas se eu tivesse recusado essa oportunidade, eu teria um nível de alcance maior do que eu tenho hoje, eu teria aprendido mais do que eu já aprendi hoje. Então, independente se a gente está nervoso ou não para as situações da vida, ela não espera. Pode ser que aquela seria a minha última oportunidade, eu teria recusado. Mas sem pensar duas vezes, eu aceitei, porque sempre um desafio novo é bem-vindo na nossa carreira, nas nossas vidas. Interessante você falar e fazer uma correlação com o seu processo de desenvolvimento. Queria que você trouxesse aqui para nós pontos ou técnicas desse último treinamento, né. O treinamento Vox to You Pós, ele tem um modo avançado de oratória, e depois temos módulos para vendas, redes sociais, apresentação e liderança. Nós sabemos que esses 4 módulos, eles trazem de maneira, voltada à comunicação, e não são treinamento de vendas, já treinamento de liderança, mas sim como que a sua oratória em momentos de liderança pode fazer diferença. Então, dentre esses momentos, o que que veio de novo para você? Quando se fala de liderança, quando se fala de vendas, né, imagino que você já estava habituado a algumas das ferramentas, mas o que que veio de novo ao fazer esse último treinamento avançado? Na questão do pós, eu gosto de separar 2 detalhes interessantes. O primeiro é justamente sobre o que a gente estava falando, que era a questão do improviso e da preparação. Uma aula antes do debate, no caso a aula 4, a gente faz aquela preparação para os debates. E quando a gente vai para o debate, nós estamos com temas habituados na nossa cabeça. Ou seja, a gente faz uma preparação, mas a temática é justamente essa. Antes do debate, a gente inverte os temas. Ou então faz alguma troca e no final tudo que você tinha estudado meio que vai por água abaixo para aquela situação. Ou seja, você tem pouquíssimo tempo e é o tempo que você tem para se preparar. Então é aquele momento que você já separa para a vida. Porque tem ocasiões que você não vai ter aquele tempo adequado para se preparar para uma devida situação. Mas é sua obrigação, você tem que fazer aquilo. E aquilo eu senti que naqueles poucos minutos que a gente tinha para preparar um debate, eu achei interessante por conta dessa troca de temas, dessa interatividade. Outro detalhe também, você falou sobre a liderança. Na aula que a gente teve com o Luiz Portal, falando sobre liderança, e com você também, o Luiz fala uma questão que para a gente começar exercendo a liderança nas nossas vidas, a gente tem que começar pelo básico, começar arrumando a nossa cama. No caso, tem muitos dias que eu saio um pouco atrasado de casa, eu não arrumava minha cama, eu largava meio que de lado. Aí no dia seguinte dessa aula eu pensei: "Não, então eu vou começar com um hábito diferente. Todo dia eu vou arrumar minha cama". Lógico que vai ter um dia ou outro que eu vou sair atrasado, vai estar mais corrido, mas eu tenho que acordar já com esse pensamento.
Se eu quero exercer uma liderança, eu tenho de pelo menos começar arrumando a cama. E não é só aquela questão de liderança, não é porque você é o chefe que você vai ser o líder. Independente de situação, é você que vai estar no comando. Por exemplo, eu não sou o chefe do meu serviço, mas quando eu estou numa apresentação, eu tenho ciência de quem está no comando da fala sou eu. Então eu posso me responsabilizar por qualquer coisa que eu fale e que eu faça. Então eu tenho que estar preparado para essas situações. Independente que não seja eu o chefe de toda a situação, mas eu sou o líder da situação. Tem pessoas que me comandam, mas naquela situação sou eu que faço. Tá ao vivo, qualquer coisa que eu falar, qualquer coisa que eu fazer, eu me responsabilizo por isso. Então é importante levar isso para a vida, porque não é só quando você é chefe que você vai ser líder. Em todas as situações da vida, seja profissional, seja pessoal, você exerce um tipo de liderança na sua vida. Então acho que esse modo foi extremamente importante. Olha que interessante, que princípio aqui que o Felipe está trazendo. O líder e o chefe, claramente, têm funções diferentes. O chefe sim deveria ser um líder, mas não necessariamente você precisa ser chefe para liderar. A gente lidera a cada momento de fala, né, cada momento da nossa vida pessoal, momentos dentro da sua própria comunidade, entre os seus amigos. Existem vários momentos que você precisa exercer essa competência de liderança. E isso tem a ver com a forma como você dá exemplo, né, a forma como você se apresenta, a forma como você se inspira, a forma como você faz com que os outros, de alguma maneira, siga as suas ideias. Perfeito. Quando a gente traz aí também essas referências de um treinamento avançado, acredito eu que houveram vários momentos que você, com a sua desenvoltura, com o seu progresso, achou que já estava pronto e só foi mais um exercício. Mas em alguns momentos você pode ter identificado algumas dificuldades ainda. Ao alto, né, no alto dos seus 22 anos, a gente pode assumir uma verdade que você já está indo num caminho muito bem-sucedido, mas imagino que deve estar pensando num próximo passo, que você ainda quer alcançar, algo que você ainda sonha. Tem muita coisa para fazer ainda, né, Felipe? Eu queria que você trouxesse, a priori, o que dentro da sua comunicação que você exercitou muito bem até aqui, mas que ainda acredita que precisa de colocar um pouco mais de energia, de potência, continuar exercitando o que você aprendeu aqui. Eu acho que a questão da oratória não é só porque você fez um curso de seja 6 meses, um ano que você já vai ser expert naquela situação. A oratória você sempre pratica e quando mais a prática vem, a gente chega próximo da perfeição. Eu acho que eu posso, por exemplo, na minha apresentação inclusive eu apresentei o programa de ontem, e eu senti que no início eu estava muito, talvez, nervoso com as mãos. Só que o programa é 1 hora e meia, depois de meia hora de programa eu já fui mais naquela situação, falando um pouco mais rápido, aí eu dei uma acalmada, uma relaxada, melhorei um pouco a gesticulação que estava muito ofensiva, e dei uma regulada na voz, para não parecer que eu estava nervoso. Até porque se eu parecer nervoso para o meu público, que credibilidade que eu vou levar até eles? Então acho que uma questão que eu posso sempre melhorar, principalmente a questão da voz, saber a modulação de voz para os exatos momentos. Tem momentos que eu vou estar falando mais alto mesmo. No entanto, tem momentos que eu vou ter que abaixar um pouco a minha voz e falar de uma forma mais tranquila. Talvez eu vou ter que falar mais devagar em um momento, e outros eu vou ter que conversar um pouquinho mais rápido. Então acho que a gente tem que pegar todas as situações e fazer essa modelagem levando para as nossas situações de vida. Mesma coisa a questão do corpo, porque igual a gente comentou anteriormente, a linguagem corporal fala muito. E se eu estou um pouco travado, com os ombros para cima, numa apresentação, eu sei que o telespectador vai pensar que eu estou nervoso. Então eu sempre ponho aquela relaxada, dá aquela posturada no ombro, dá aquela espreguiçada, a gente fala aqui na cidade de Goiás, e também sempre faço os meus treinamentos vocais. Quando eu acordo, a minha voz não é a mesma que eu tenho agora, com certeza, acho que todo mundo, consequentemente. Então a questão é sempre essa, é sempre a prática. Não é porque a gente fez 6 meses, um ano de oratória, lógico, muito importantes para a gente, mas a gente tem que pegar pelas práticas e levar para a vida. Então todo momento é momento de aprendizado, momento de saber onde você pode alcançar no seu nível profissional. Perfeito. E Felipe, com tudo isso, eu imagino que depois de 3 treinamentos,
e vivendo a comunicação, o oratório do dia a dia, na sua área profissional, você passou a, e aí eu tô assumindo aqui, né, olhar para a comunicação, para o oratório, como sendo quase que um pilar da sua vida, né, já que, né, sua carreira jornalística está iniciando. Eu queria saber se você, de alguma forma, tem analisado, se tornou um hábito também analisar a comunicação das pessoas. Como que você enxerga hoje, em geral, a comunicação das pessoas, sem expor ninguém especificamente, mas como que você tem visto as pessoas do jornalismo, as pessoas na sua família, as pessoas à sua volta, como em geral as pessoas têm comunicado? E se você puder pelo menos trazer um exemplo de uma pessoa que você percebe nela uma competência muito única na comunicação, para exemplificar o que que você vem analisando de maneira até natural no seu meio social. Bruno, eu gosto de dar um exemplo, lógico que você disse sem expor as pessoas, mas depois que a gente faz a comunicação, a gente tem mais esse olhar observador. E tinha muitas vezes que eu conversava com uma pessoa e ela desviava o olhar de mim. E na hora eu já pensava assim, essa pessoa tem o que eu tinha antes, de não ter aquela intimidade de conversar olhando no olho. A mesma coisa, por exemplo, meu pai sempre foi um grande incentivador da comunicação. Quando eu concluí os cursos, que eu via apresentações dele, por exemplo, seja em reuniões de trabalho ou então de faculdade, eu olhava para ele e falava assim: ó, dá para o senhor melhorar nisso e nisso, que eu aprendi na Vox, por exemplo. E você falou sobre a questão do âmbito profissional, na questão de você se espelhar em alguém. Eu, antes de entrar no jornalismo de fato policial, que na nossa vertente é mais policial, eu tinha um sonho de trabalhar como jornalista esportivo. Eu não tive aquela habilidade para ser um jogador de futebol, mas eu falei: "Eu quero trabalhar com o futebol e o jornalismo ao mesmo tempo". No momento eu não trabalho como jornalista esportivo, mas ainda assim levo como sonho para a vida. E uma pessoa, um profissional que eu gosto muito é o narrador, o Luiz Roberto da Globo, porque eu vejo que ele consegue transparecer as emoções que vive no campo. E eu acho que o jornalismo, a comunicação é muito isso. Você tem que pegar aquela situação e transpor o que aquela situação traz para você. É emoção? É falta de emoção? É alguma coisa mais trágica, por exemplo? Então eu levo ele como exemplo por gostar de futebol, por gostar de comunicação e pela forma com que ele traz essa emoção. É igual se eu falar, eu não vou chegar num jornal policial e falar a informação de uma morte com um sorriso no rosto. Ou então não vou falar de alguma coisa boa com aquele sorriso para baixo, com aquela tristeza. Então acho que transparecer as emoções é algo, inteiramente importante, não só na comunicação, mas também para a vida. Perfeito, ótimos exemplos, né, exemplos táticos da vida, né, de pessoas que muitas vezes, então, se conectam numa relação de troca, por não ter o olhar conectado uma com as outras, e trouxe uma referência, né, uma referência de jornalismo, de uma referência de como narrador, como pessoa pública que de fato traz essa força, essa potência na comunicação, que é o Luiz. Ótimo exemplo. E aí a gente vai caminhando para o fim aqui, eu queria que você trouxesse agora, para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo esse podcast, como que, de forma sucinta, impactou a sua vida em geral, a comunicação, e o que que você traz para essas pessoas que talvez ainda tenham algum tipo de trava, alguma vontade de melhorar? Aqui você pode falar para essa câmera como que essas pessoas podem, de alguma maneira, se beneficiar com o desenvolvimento dessa competência. Bem, Bruno, na questão da comunicação, eu levo como um objeto para a vida nunca desanimar. Igual eu estava comentando contigo, eu quase desanimei por conta de uma apresentação ruim. Mas gosto que a gente tem que buscar evoluir na vida e também seja fazendo cursos ou então outras questões que possam agregar valor para nós. E com isso, como mensagem, eu trago como mensagem, na verdade, questão de nunca desanimar. Em um momento, eu fui dispensado do meu estágio, eu pensei em desistir do jornalismo, mesmo já recém-formado. 6 meses depois, eu estava em uma TV apresentando um jornal para 17 estados. Então, eu penso que, como a questão de comunicação para a vida, jamais desanimar e ter sempre aquela questão de fé e determinação. É com essa mensagem do Felipe Welbst, que hoje a gente finaliza esse episódio, mais um episódio
do Voxcast aqui na Vox2U. Agradecendo a sua presença, Felipe. Tenho certeza que essa temporada foi aberta com muita graça, com muita vontade, com muita energia e com muito sucesso, porque é uma pessoa de 22 anos que já fez 3 cursos, já está sendo muitas vezes referenciado como âncora mesmo do jornalismo, como referência, já é uma prova de sucesso, já é uma prova de como que investir em si mesmo é o melhor dos melhores princípios. Então, para a gente finalizar mais um episódio aqui, eu deixo com você essa mensagem final para quem está nos assistindo e para você que nos assistiu aqui, muito obrigado. Até o próximo episódio. Fica com você a palavra final. Muito obrigado, Bruno. E igual a gente bem comentado no decorrer do episódio, a importância sempre de melhorar. Independente da idade, se você está novo, se você está velho, eu acho que melhorar é sempre uma questão que a gente leva para as nossas vidas. Então, com isso, o curso da Box me ajudou muito, por isso fiz as 3 etapas, mas é sempre um prazer ter que concentrar isso todos os dias. A comunicação faz parte da nossa vida todos os dias. Ah, Felipe, estou de férias do trabalho, não vou usar a comunicação. Lógico que vai. Você vai conversar com seu filho, com a sua esposa, com sua mãe, com sua avó. Ou seja, é uma questão que a gente leva para todos os âmbitos da nossa vida e sempre bom quando a gente tem aquela necessidade de melhorar, buscar uma ajuda como é aqui na Voz. Obrigado, Felipe. Até o próximo episódio do Voxcast.